Mas, dizer-vos o seguinte, a Carmela já a conheço há bem mais de uma década. Era eu então diretor da Faculdade de Direito e a Carmela apareceu-nos com uma revista, uma entrevista, mas sobretudo porque ela tem um dom. E é um dom que é muito caro aos juristas, que é a irrequietude. É uma pessoa irrequieta. E como é uma pessoa irrequieta, junta a irrequietude à sensibilidade. E por isso, quando há questões que lhe parecem estar menos bem resolvidas, menos certas, tem esta vontade de intervir. A última vez que esteve, para não fazer aqui uma narrativa muito grande, porque a fala é dela, não minha, a última vez que esteve connosco, esteve com um projeto ligado à arte nas prisões, que foi uma forma de tentativa de reabilitar presos. Claro, sempre que há uma ideia, sempre que há um projeto, as pessoas que não têm boas ideias e que não fazem nada, criticam. Em vez de apoiar, criticam. Isto é tão antigo como o pai Adão para quem lê a Bíblia, não é? E, portanto, vamos ver. A Carmela tem passado por Lisboa, sempre que passa, sabe que na Faculdade de Direito está em sua casa, sabe também que nós a escutamos com muita atenção, porque sempre que ela fala, traz ideias, novas formas de tratar coisas, e como dizia o Einstein, com os mesmos caminhos, não há caminhos novos, não há resultados bons. Nós temos que tentar coisas novas para tentar encontrar coisas novas. E a Carmela traz-nos ainda por cima, desta vez, o pai. O que mostra que eu sou responsável por isto. E eu, se me permitem, homenageio o pai, porque já acabei a Carmela, homenageio o pai, porque uma filha, para ser assim, tem que ter um pai que lhe tenha dado a liberdade suficiente. O meu avô dizia que educar uma menina, naquele tempo dele, claro, era como ter um passarinho na mão. Se aperta muito, ela morre, se larga, ela foge. Ainda bem que a Carmela conseguiu fugir. Ela está aqui connosco. Obrigada. Boa tarde, então, agradeço muito a atenção, peço desculpas pelo atraso. Realmente é uma satisfação contar com a presença de vocês, três colegas brasileiros, eu acho, né? E o professor Eduardo Veracruz, que sempre me atendeu bem, na época, no jornal Estado de Direito, que eu sou editora já há quase 14 anos, o professor José Eduardo, que recentemente tive a oportunidade de conhecer através do colóquio organizado pelo professor Paulo Ferreira da Cunha. E numa dessas conversas, na vez que eu conheci o professor José Eduardo, eles estão organizando um dicionário sobre o dicionário atuante, a cultura negativa no Brasil. E o professor José Eduardo sugeriu que eu escrevesse sobre o antidireitos humanos. O que seria antidireitos humanos? E para mim foi eu vou abrir o arquivo ali para vocês verem, para mim foi uma situação muito desafiadora, porque a gente tem que pensar nas coisas, todas as coisas que são contrárias ao sentimento de humanidade, de dignidade, de pensamento, de empatia, né? E vai aparecer bem aqui em cima o arquivo, assim. Uma das pessoas que me inspirou justamente por essa questão da sensibilidade foi um português que é o Antônio Damasio, que é um neurocientista, e porque sempre procurei nessas pesquisas que eu faço de sensibilidade, porque quando tu tem um jornal jurídico, tu tem que, para as pessoas se interessarem por direito, tu tem que tentar fazer novas formas das pessoas se sensibilizarem para quererem aprender aquele conhecimento. E como a gente vai fazer isso? Com que a população queira ter empatia, despertar uma consciência crítica, fazer as pessoas terem uma cidadania mais ativa. E daí nessa questão foi quando eu associei para trabalhar esse termo antidireitos humanos a questão de que sem consciência não há empatia, que é uma pesquisa também do neurocientista português, que é o Antônio Damasio, que ele fala sobre isso no livro sobre as emoções, que a gente não tem como ter empatia se não tiver consciência. E a consciência ela é um resultado dessa capacidade de a gente ter, de enxergar o outro, né? Enxergar as diferenças. E nessas diferenças a gente não vou dizer que a gente vai conseguir se colocar no lugar do outro, mas tentar enxergar os problemas de uma maneira mais próxima do que esse distanciamento. Então eu escolhi
escolhi algumas fotos que vão ser passadas ali nos slides de um fotógrafo brasileiro que é Tadeu Villani, ele é do Rio Grande do Sul e mostra as regiões... Tá carregando, mostra regiões mais, está no ritmo dele, mostra as regiões mais difíceis, né? Agora tá aí, graças. Agora a gente consegue passar. Esse é o Tadeu Villani, as fotos são deles, a maioria das fotos são deles. E como eu falei para vocês, então essa é a ideia da oposição, antidireitos, da direção oposta, de mentalidades que se opõem à falta de empatia e principalmente a inabilidade, né, do poder público em gerar o mínimo existencial para essas pessoas. Então, se a gente não gera condições mínimas para não só sobreviver, mas viver com dignidade, acaba gerando consequências complicadas como estão acontecendo agora no Brasil. Eu coloquei que, pode passar para mim o slide. Então, esse aqui é uma vila, uma das regiões mais pobres lá do Rio Grande do Sul. Essa foto é dele e essa televisão que eu escolhi é por essa questão de que às vezes o que se passa na verdade não se passa o problema, as causas que geram isso, mas retratam realidades que a imprensa quer passar e às vezes acabam gerando medo, distanciamento das pessoas em querer conhecer essas regiões que são as mais pobres, com necessidades básicas, né, de saúde pública, por exemplo. Pode passar para mim. Aí também é na rua, a questão dessa falta de vivência prática do direito, que é uma coisa que eu trabalho bastante. Pode passar, Raimundo. Então essa questão da empatia, da consciência, de fazer atitudes impensadas, eu procurei colocar essa foto, que é uma foto que traz a reflexão, né? Que é uma questão que a gente tem que fazer com que as pessoas tenham mais antes de agir, porque as pessoas no Brasil têm agido muito por impulso e isso tem causado assim consequências desastrosas, como a gente vai ver agora em seguida. Então, são políticas de antidireitos humanos, de respeito à Constituição, contrariam tratados e convenções internacionais, elas retrocedem a garantia do mínimo existencial e estimulam a cultura da violência e do ódio. Podemos passar. Coloquei, eu trouxe assim para vocês até imprimir algumas notícias, porque às vezes não dá nem para acreditar, mas por isso que eu preferi colocar notícias, mas a gente tem políticas de governo agora que estão cada vez mais fragilizando a situação dos indígenas, com desmatamento, com a abertura para construções dentro da Amazônia e que fere todo também essa questão de preservar a cultura, né, indígena, preservar condições de vida para essa população aí. Eu tenho notícias circulando, mas vou procurar os exemplos para citar mais rápido. Em relação à legislação trabalhista também, nós estamos passando agora por uma onda grande de desemprego, 14 milhões, cerca de 12,3 mais ou menos milhões de pessoas estão desempregadas, fora aquelas pessoas que não sabem o que vão fazer. O número é bem maior. Portugal inteiro está desempregado. Então, eu imprimi, algumas estão impressas em cima de folha, mas quis imprimir para vocês verem, porque não são coisas que eu estou assim, falando sem pesquisar, mas estou falando rapidamente para vocês verem. O aumento da pobreza cresceu também no Brasil, eu coloquei ali 21% da população, 43,5 milhões. A expectativa com a reforma trabalhista era se gerar mais trabalho, mas a gente está vendo que não foi o que está acontecendo. E nós verificamos também que as pessoas estão colocando menos ações na justiça, então é um efeito que tenta calar a voz do trabalhador para que elas não possam reivindicar, porque tem um vídeo que eu trouxe para vocês, vou mostrar no final de uma juíza do trabalho, que ela fala que a pessoa morreu, mas foi antes de buscar os seus direitos na justiça do trabalho,
e no final das contas, ela teve, num dos pedidos, ela teve que ela foi improcedente, um dos pedidos, e o magistrado condenou mesmo assim honorários e mais as custas processuais, condenou naquele pedido que ela foi improcedente, e aquele trabalhador que ia reivindicar os seus direitos acabou ainda tendo que pagar por ter utilizado o sistema. Então, a gente está totalmente numa contrária à ordem de proteção, a garantias mínimas de trabalho, né? Então, isso, se a gente aumenta o desemprego, que está totalmente relacionado com essa ideia de cidadania, de identidade pelo trabalho, né? Porque se a gente não tem um trabalho, como é que a gente vai se inserir no mercado? Como é que a gente vai sair da criminalidade ou entrar numa fonte de trabalho lícita, né? Agora a gente pode e daí eu estou sendo breve para a gente poder conversar um pouquinho. Desde a campanha do presidente Bolsonaro, ele sempre fez gestos de armas, gestos direcionados a estímulo à liberdade para a utilização de armas e uma massificação de que para se tratar da violência tem mais é que matar, tem mais é que reprimir, e agora isso está numa política de Estado, como a gente pode dizer, legitimada. Assim, são ações que estão sendo legitimadas. E uma das consequências mais graves, que talvez os brasileiros devam ter visto na internet, foi um fuzilamento de um carro, de pessoas com um carro pelo Exército, agora no Rio de Janeiro, recebeu 80 tiros, não sei se você viu, professor, mas o carro, pode passar uma foto ali, ó. Músico morre após fuzilar, o músico morre após exército fuzilar carro de família no Rio de Janeiro. Tinham 5 pessoas no carro, uma mulher, 2 crianças, um senhor de idade e um músico esse de 51 anos. Eles confundiram o carro com um carro que era suspeito, e ao invés de furar o pneu, enfim, parar o carro, que seria uma ação que protegesse a vida, deu só tempo das 2 crianças e a mãe saírem do carro. 80 tiros. E o governo, o presidente, ele disse que isso foi um incidente e não teve nenhuma nota de pesar. Então a gente está numa situação assim muito difícil, de que o Estado ele não está mostrando uma política, em primeiro lugar, de base. A gente vê essa miséria nas comunidades, muitas pessoas pedindo dinheiro nas ruas, porque há essas políticas de antidireitos humanos, de estímulo à cultura do ódio, de ausência de preservar a identidade brasileira, que é pelos povos indígenas, de ausência de educação, como a gente vai ver, de liberdade de pensamento. Agora nós estamos com um problema grave também de liberdade de pensamento nas escolas e nas universidades. Os professores estão sendo presos. Então é uma situação, no Brasil, estão sendo presos porque são os marxistas, ou são os defensores dos direitos humanos, são os que são contrários a um pensamento que não olha para aquele que está à margem. Então a gente está vivendo, quando eu estive com o professor outra vez, o professor José Eduardo, no momento que eu estava com ele, ligavam para minha casa para dizer que tinham me sequestrado. Então a gente vive no Brasil uma onda muito grande de violência e um terrorismo extremo, e que... Pode dizer lá aqui, conosco estás estamos, e eu não vou dizer que eu agradeço, porque a gente que está na linha de frente dessas questões de batalhar, a gente, desde a época de campanha, quando eu estava pelo Jornal Estado de Direito, Jornal Estado de Direito, eles dizem que se tu defende direitos humanos, tu é de esquerda. Eles querem, no país, querem classificar que quem defende direitos humanos tem que ser de esquerda para defender direitos humanos. Hoje, se tu defende a Constituição, tu é de esquerda no país. Então é uma coisa assim
totalmente absurda, porque eu não preciso ser PT para defender que uma pessoa tem que ter acesso ao trabalho, ter acesso à educação, que a gente combata a violência não com mais violência. Então essas questões estão sendo muito confundidas, porque tem essa onda de fake news aí, de notícias que se espalham e que acabam fazendo com que a gente tenha problemas graves. E de fevereiro até abril eu vou mostrar o que a gente tem feito lá, né? E eu agradeço ao meu pai e minha mãe que estão aqui, que me ajudam a cuidar do meu, como vocês dizem, miúdo, né, do meu filho. E vamos passar ali aos slides ali para vocês verem. Bom, essas escolas aí... Deixa estar à vontade. Pode deixar? Eu fui pedir 3 latas de tinta para uma empresa que produz tinta, distribui, né? E ele disse para mim: Carmela, eu tenho 18 toneladas de tinta para te dar. Daí como que eu ia dizer que eu não queria essas tintas, né? Se eu dissesse que eu não ia querer, eu deixaria de possibilitar que vários estabelecimentos pudessem ser revitalizados e com uma melhor condição. Então eu tive que alugar um caminhão de 9 toneladas, e está lá aquele caminhão, e ali são algumas escolas que receberam. Uma dessas escolas, a primeira foto, bom, essa senhora da foto de baixo de camisa branca é a professora Beatriz. Essa escola eu acabei conhecendo porque eu fui dar uma palestra pela Projeto OAB com a escola, pela Comissão de Direitos Humanos, e essa escola no ano passado, há 15 dias, tinha tido um aluno executado na frente do colégio. Então eu fui dar a palestra para aquela turma de alunos que tinha perdido um colega naquela sala de aula. Para mim foi muito triste e... Olha, provavelmente tráfico, né? Não foi uma bala perdida, foi uma circula... A gente não pode, eu não posso dizer porque isso ainda está investigando, mas enfim, foi baleado e morreu na frente da escola. Então apesar de eu não ter recursos, eu procurei ver como é que eu ia fazer alguma coisa para fazer diferença. A outra escola de cima é a Branca Diva, e aquela professora e aquele rapaz é a Nadir, e o professor e o rapaz é o Carlos Eduardo, que é um egresso do sistema prisional, e hoje ele me ajuda e trabalha, enfim. E a escola do lado lá são as professoras Daniela, a outra não me lembro o nome, mas é a escola onde eu estudei, em Protásio Alves, tem mais de 1000 alunos. Podemos agora passar. E lá embaixo é a distribuidora Progresso, do caminhão, tá os donos da empresa, o Carlos Eduardo, e os donos da empresa que doaram as tintas para fazer esse trabalho. Isso é o antes e depois da escola. Essa escola tem 200 alunos, e daí a gente está dando uma entrevista, foi um mutirão com pais, com voluntários, com professores. E a gente sabe que pintar um espaço público, mais do que se pinta a parede, se modifica a questão de saúde do lugar, a questão de salubridade, a questão de empoderamento, e quando tu envolve a comunidade, tu faz com que as pessoas tenham um sentimento de pertencimento maior e trabalhem mais, gostem mais de estar naquele espaço. Inclusão. Isso. Pode passar, professora. Aí foi a escola mais difícil que eu fiz de pintura, porque o pé direito talvez seja um pouquinho mais baixo que aqui, então um prédio muito grande para pintar, e nós fizemos 3 ou 4 mutirões, e foi bastante trabalhoso, com 30 pessoas trabalhando em média, até crianças foram querer ajudar, porque queriam se envolver, e a melhor forma de tu ver as pessoas participarem e dar o protagonismo para elas, porque isso faz com que elas cuidem daquilo, né, se apropriem daquele espaço. E essa é a Antônio de Faria. Sim, oferecemos os pincéis, e foram todas pintadas. E na verdade, assim, pelo Estatuto da Criança e pela lei do voluntariado, a partir dos 16 anos. Mas os pais estavam juntos, né? Então a gente. Sim, então eles estão lá acompanhando, mas enfim, né, no ritmo deles, mas estavam lá com a gente, né, fazendo atividade. Aí já é no presídio, então das 18 toneladas de tinta que nós conseguimos, 9 foram para escolas públicas, e 9 toneladas foi para o maior presídio
da América Latina, posso dizer, porque são 4.500 detentos que tem nessa cadeia. Essa galeria se chama Galeria 1, que trabalha com dependentes químicos, mas lá eu não preciso fazer essa mobilização de voluntários para fazer esse trabalho. Lá, como tem os detentos, só nessa galeria eu acompanho mais. O próprio diretor fez toda a mobilização, né, com a tinta da distribuidora Progresso, que foi quem doou. Então, essa foto foi do último encontro, nós fizemos um sarau poético literário, contou com a presença da desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, a desembargadora Brígida Barcelos. Foi a primeira mulher desembargadora a estar presente num sarau poético dentro do cárcere. Já teve o desembargador Rogério Favreto, que deu uma decisão polêmica já do TRF, da 4ª Região. E a gente sempre procura colocar pessoas, e vocês todos estão convidados quando estiver lá em alguma das atividades, porque as pessoas precisam de referências. Então, quando a gente vai num lugar que costuma estar à margem, a gente precisa ser referência. Então, eu quero ser como a Cristiana, eu quero ser como o professor Eduardo, o professor José Eduardo. Então, isso é muito importante, a gente dar referências de que é possível se superar todas aquelas adversidades que tem. Pode passar, professor. Aí já é uma outra ação. Nesse dia, até essa data, 8/4/2019, nós tínhamos recebido 324 kits escolares para as crianças desse colégio, a Escola Antônio de Faria. E no dia 10, no dia da viagem, eu tive a surpresa e a graça de receber 500 kits escolares. Então, no total, nós conseguimos 824 kits, mais de 824, porque já recebi notícias que teve mais de 50 ou 60 doações de kits. Então, todos os alunos dessa escola que tiveram a fatalidade, não é a fatalidade, mas enfim, tiveram lutado pela perda desse colega e agora eles estão passando por uma nova fase, que é essa fase de ressignificação do lugar, no tempo e no espaço, né? Pela pintura, pelo cuidado dos alunos, pelo material escolar. E lá aparece também um boneco, a Avó Chica, que é um projeto parceiro nosso. Esse trabalho é feito a Avó Chica, ela é uma personagem de uma das regiões com menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Porto Alegre. 5 minutos, agora já estamos no final. E os impactos das ações, chegando ao final, foram 9 escolas atendidas, mais de 6.500 estudantes e servidores, a participação de mais de 130 voluntários, tudo documentado, em 3 meses de trabalho. Presídio Central, que é a cadeia pública de Porto Alegre, 4.500 detentos, 300 servidores, total de 10.000 visitantes ao mês, um abrigo de crianças e adolescentes que a gente faz doações de brinquedos ou alimentos. Pode passar para o outro slide. Aí já são os nomes das associações, então, e dos locais, né? Abrigo Residencial 7, Associações de Clube de Mães Estrela de Belém, Presídio, a Cadeia Pública de Porto Alegre, Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire, Colégio Vila Guilha Fonseca, vamos ver aqui mais, pode passar mais um, agora está terminando. Colégio Protásio Alves, Escola Antônio Farias, Escola Professora Branca Dira Pereira de Souza, Escola Tenente Travassos Alves, Escola Osmar de Santos Freitas, Escola Estadual Especial Recanto da Alegria. E essa foto é uma foto que é o Cláudio Brito, que eu estou abraçado do lado, e os músicos do pagode da Praça dos Bancários, PPB, e os voluntários do Projeto Direito no Cárcere. A gente usa muita comunicação, a internet, os veículos de comunicação, os parceiros, para poder pedir essas coisas para as pessoas. Então, o contraponto do anti-direitos humanos é essas atitudes práticas, né, as práticas que a gente faz e que a gente precisa ocupar os espaços de comunicação para levar realmente a realidade desses lugares e não só estigmatizar aquele lugar pelo medo, pelo desamparo, pela ausência do Estado, né, e dar um novo significado e tentar fazer um Estado ir para aqueles lugares e ocupar com políticas efetivas que gerem dignidade, oportunidade.
Muito obrigada.